Olá, amados de meu Deus, é uma alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar as boas novas, a boa notícia, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente e habitou entre nós, e que por sua graça Ele pode habitar em nós. Uma das ênfases do apóstolo Paulo é Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser o nosso aliado. Nós contamos com a sua participação efetiva. Nós contamos com a sua colaboração para que esse programa possa se manter diante dos custos, e nós contamos com as suas orações para que nós possamos ser dirigidos e conduzidos pelo Senhor. Divulgue para que o nosso programa alcance um público cada vez maior. Nós vamos dar aqui uma paradinha e já a gente inicia o nosso estudo. Bom dia a todos, estamos aqui novamente para fechar agora esse tema que nós começamos a tratar sobre a ansiedade. Se você se lembra, o nosso primeiro texto lido alguns dias atrás foi Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí ele prossegue dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo para você nessa manhã. Acompanhe aí na sua casa depois, na sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, essa conclusão. Quando Paulo vai falar sobre a ansiedade, ele vai dizer: o mais importante de tudo, a mente de vocês, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. Aqui nós aprendemos que a palavra de Deus está dizendo que a nossa mente não pode ficar ocupada com preocupações, com ansiedades, com as angústias desse mundo. Hoje nós vivemos num mundo que a mídia, a televisão tem trazido tantas notícias, tantas más notícias, e nós não podemos deixar que essas más notícias fiquem permeando a nossa mente, enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração. Então, a minha oração para você nessa noite, nessa manhã, meu querido, em nome de Jesus, é que você esteja com a sua mente fundamentada, fortificada no Senhor. Que essa palavra possa penetrar na sua vida de uma maneira maravilhosa para que você aprenda a descansar no Senhor.
E termino com o Salmo 56, 3, quando o salmista diz: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Olhe para o Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis, a palavra de Deus já fala sobre isso. E eu encerro essa meditação da ansiedade e da preocupação com essa receita da palavra de Deus. Não deixe a sua mente ser bombardeada com coisas que não sejam verdadeiras, puras, honestas, de boa fama. Que o Senhor guarde você e a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser. Agora acompanhe aí o nosso programa com o nosso querido pastor Glênio. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a decisão final. Se você obedecer totalmente ao Senhor, seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que eu lhe dou hoje, o Senhor, seu Deus, o colocará acima de todas as nações da terra. Disse Moisés em Deuteronômio 28:1. Às vezes, o caminho que nossas vidas devem seguir está claro. É claro. Devo ser fiel. Devo ser fiel à minha esposa ou traí-la? A resposta é bem simples. Devo tirar um pouco no peso da balança ou vender o produto no peso certo? São coisas muito simples para tomar decisões. Mas outras vezes não existe uma decisão tão fácil. Essa é a posição em que Pilatos estava quando tentava descobrir o que fazer com Jesus. O relatório de João, o apóstolo João, diz que então os judeus conduziram Jesus a Caifás, ao palácio do governador romano, e já era manhã cedo, e para evitar a impureza cerimonial, os judeus não entraram no palácio. Eles queriam poder comer a Páscoa e eles não podiam se contaminar. Então Pilatos foi até eles e perguntou: que acusações vocês estão trazendo contra este homem? Evangelho de João, no capítulo 18, versos 28 e 29. Revelando a completa farsa de sua chamada, entre aspas, fé, os líderes judeus não queriam entrar na sede de Pilatos por medo de serem contaminados cerimonialmente, mas estavam com pressa de crucificar um homem inocente, o que era contra tudo o que a Torá representou, tudo o que a Torá falava. Esses líderes religiosos realmente queriam que Pilatos fizesse o trabalho sujo para eles, sem nem mesmo examinar Jesus. Então Pilatos perguntou: quais são
as acusações que vocês têm contra este homem. Como se a sua dignidade estivesse sendo contestada, eles replicaram: se ele não fosse um criminoso, não o teríamos entregado a vocês, ao governo. Isto o João está narrando no capítulo 18. E eles dizem: tomai-o vós mesmos e julgai-o por vossa própria lei, disse Pilatos no capítulo 18, verso 31. Pilatos estava, em essência, dando-lhes permissão para executar Jesus, porque sabia que, de acordo com suas leis, as mais graves ofensas religiosas eram punidas com a morte. Seu objetivo, entretanto, não era simplesmente mandar matar Jesus, mas evitar a responsabilidade por isso. Ele queria tirar as suas costas do chicote dos romanos, dos seus chefes, e ele queria não estar envolvido nesse processo. Bem como possíveis represálias de seu próprio povo, não apenas eram perversos, mas também covardes. Satanás, trabalhando por meio dos líderes judeus, independentemente de seus motivos, estava fazendo o jogo de Deus. Porque o objetivo final de Jesus na cruz era um objetivo celeste, era um objetivo de Deus para libertar a humanidade. Ao exigir uma crucificação romana, em vez de apedrejamento, que era a prática usual dos judeus, esses líderes religiosos involuntariamente garantiram a profecia do Salmo 22 e outras passagens que tratam especificamente do tipo de morte que Jesus deveria morrer. Seriam cumpridas as palavras do Salmo 22. Eles têm traspassado minhas mãos e meus pés. Salmo 22, 16. E em seguida houve as próprias referências repetidas de Jesus sobre como ele morreria. Jesus disse a seus discípulos anteriormente: estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser ridicularizado, açoitado e crucificado. E no terceiro dia ele será ressuscitado. Isso está claramente registrado em Mateus capítulo 20, os versos 18 e 19. Você pode ser muito mais específico do que isto? Jesus teria que ser crucificado. Quando Jesus foi levado a Pilatos, ele já havia sido espancado, eles já tinham batido nele. E com um toque de sarcasmo, Pilatos perguntou-lhe: você é o rei dos judeus? Jesus não professou culpa ou inocência, ele apenas ficou lá em silêncio. Pilatos nunca conheceu ninguém que fosse obviamente
tão inocente, mas realmente não fez nada para falar em sua própria defesa. Ele poderia. Pilatos ficou nervoso com a calma de Jesus em face de sua própria morte. Jesus estava tranquilo, porque ele sabia o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Enquanto Pilatos continuava a zombar e a questionar Jesus, Cristo continuou a mostrar honestidade e humildade. Ele disse a Pilatos: você tem razão em dizer que eu sou rei. Na verdade, por isso eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunho da verdade. Todos que estão do lado da verdade me ouvem. E o que é verdade? Perguntou Pilatos. E perguntou incisivamente: o que é verdade? Pilatos era um homem pagão, que não tinha crenças fundamentais além da sua autopreservação. Eu vou dar uma paradazinha aqui por um instante e logo nós estaremos voltando para comentar este episódio. Então, se Pilatos tivesse apenas aberto seu coração, ele teria percebido que estava diante da verdade encarnada. O Verbo que se fez carne era também a encarnação da verdade. Mas esse governador romano, cansado, só queria acabar com todo esse fiasco. Ele queria desesperadamente sair dessa situação, como muitas pessoas fazem quando estão confrontadas com a verdade do Evangelho. Talvez você tenha conhecido pessoas assim. Quando você começa a contar a eles sobre Jesus, eles tentam mudar de assunto, eles saem da sala, eles atacam você com perguntas difíceis e fazem qualquer coisa, menos ouvir atentamente o que você está dizendo a respeito de Jesus. O Espírito Santo, fazendo a obra da convicção, é a razão de seu desconforto. Foi o que aconteceu com Pilatos. Pilatos estava querendo sair da cena e de repente Pilatos teve uma ideia. Havia um costume entre os judeus de libertar um prisioneiro na época da Páscoa. E Barrabás foi um homem perverso que tentou liderar uma revolta contra Roma e foi preso. Ele foi julgado e condenado por roubo, por sedição, por assassinato. Então Pilatos decidiu que ofereceria Barrabás, que era amplamente odiado, e Jesus ainda tinha
seus apoiadores. Essa estratégia inteligente, com certeza, tiraria Pilatos do gancho, da situação que ele estava preso ali. Isso o capacitaria a libertar Jesus sem desafiar a vontade do Sinédrio, porque ele iria usar o povo como arma para a sua defesa, né? Ele poderia simplesmente argumentar que estava cumprindo a vontade do povo. E a vontade do povo é uma vontade soberana. Realmente foi uma manobra diplomática brilhante. Ele tentou sair da circunstância através de um jeito diplomático e político muito inteligente. Claro que as pessoas não escolheriam a libertação de um homem criminoso como Barrabás, em vez de alguém como Jesus. Ou assim ele pensou. Ele achou que ele poderia dar uma solução para essa questão de uma maneira bastante jeitosa. Então Pilatos fez sua pergunta aos líderes religiosos. Mas é seu costume que eu solte para vocês um prisioneiro na época da Páscoa. Quer que eu solte o rei dos reis, os reis dos judeus? Eles gritaram em alta voz, não, ele não, dê-nos Barrabás, vamos tirar Barrabás. Vocês veem como as coisas agora estão. Os líderes religiosos já haviam se infiltrado nas multidões inconstantes, e as convenceram de exigir a libertação de Barrabás. Isto sempre acontece. Os líderes astuciosos, aqueles que querem o poder, eles estão sempre manipulando as multidões, ou tentando manipular as multidões. Eles infiltram, ou através de líderes menores nos grupos, nas escolas, e vão colocando o ovo da ideia para começar a gerar os pensamentos e produzir as reações contrárias. Não, esses eram as armas que eles usaram, as mesmas das multidões, e poucos dias antes eles haviam gritado, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Bendito o rei. Esse povo é sempre manipulado. Também havia, sem dúvida, aqueles que odiavam Jesus pelo que ele dizia, pelo que ele defendia, e alguns que eram simplesmente indiferentes. E ali por trás estava um jogo para fazer o desfecho. Alguns o amavam quando ele enchia os seus estômagos vazios ou curava os seus enfermos, mas uma vez que ele serviu aos seus propósitos, eles não tinham mais utilidade para ele. Jesus é usado muitas vezes por nós apenas como um pretexto. Ele é usado quando nós precisamos de uma cura, quando nós precisamos de uma libertação, e pedimos a Deus que venha, mas é só uma coisa assim por pretexto. Nós gostamos de pensar que
estaríamos entre aqueles que imploraram pela libertação de Jesus, mas nós faríamos isso de fato? Pois nós estaríamos junto com aqueles que disseram, crucificam. Nossas vidas sugerem um compromisso com o Senhor ou um apego insosso a uma crença que às vezes é inútil? Onde nós estamos envolvidos nessa questão? Até onde nós vamos nesta realidade espiritual? Para que sua vida está apontando? Onde você está se relacionando? Tentando descartar Jesus ou se envolvendo com Ele de modo profundo, entregando a sua vida a Ele e querendo viver para a sua glória. Jesus Cristo não veio a este mundo para fundar uma religião. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar um povo. Salvar este povo de si mesmo, de suas ambições, dos seus desejos políticos, de sua necessidade de glória, de reconhecimento. E ele se encarnou para salvar a gente da gente mesmo. Porque toda a questão da infelicidade humana está dentro do seu próprio coração. Não estão nas circunstâncias. As circunstâncias podem, de certo modo, ajudar, mas é a maneira como nós reagimos é que está o grande problema. Então, o Senhor Jesus veio com um propósito de ir para uma cruz. Aquela cruz não foram nem os judeus, nem os romanos quem estavam dirigindo aquele processo. Era Deus. Porque o próprio Pai sabia e precisava fazer isso para nos libertar de nós mesmos. A crucificação de Cristo tem como objetivo a minha crucificação, a sua, para que você e eu possamos ser libertos de nós mesmos, do nosso pecado, do nosso egoísmo, das influências do mundo sobre nós, da influência de Satanás sobre nós, a fim de vivermos para a glória de Deus. Este é o ponto da vinda e da morte de Jesus a este mundo. Eu espero ver você no nosso próximo programa, aqui de coração para coração. Até mais.